8 horas e 17 minutos em Moçambique. Já temos em estúdio o analista económico Ivan Amado. Vamos falar dos custos socioeconómicos do terrorismo em Cabo Delgado para Moçambique. Ivan Amado, muito bom dia. Bem-vindo à Manhã Noticiosa. Muito bom dia e, antes de mais, permitam saudar os telespectadores e agradecer o convite para esta conversa. Ivan Amado, vamos começar olhando para a decisão do Conselho de Ministros ontem, que apreciou e aprovou um orçamento retificativo que vai ser submetido à Assembleia da República. O Governo justifica que é para resolver algumas assimetrias que há nos diferentes setores devido à conjuntura que há no país. E a conjuntura que há no país, pelo menos numa das vertentes, tem que ver com aquele que é o nosso tema de debate, o terrorismo em Cabo Delgado. Bom, se nós analisarmos o último relatório do plano orçamental, já indicava que o nosso orçamento precisaria de uma revisão. E nós estamos a falar de dois grandes contextos. Eu até incluiria o terceiro, a questão pós-Idaio Kennedy, que devíamos este ano estar em processo de investimentos para a reconstrução. Mas a questão da Covid, sem sombra de dúvidas, é um aspecto fundamental que veio desequilibrar as contas do Estado. E a questão do terrorismo no norte e centro do país também é uma situação que não era esperada do ponto de vista da aplicação ou do orçamento para essas grandes situações que o país hoje vive. Se nós olharmos para aquilo que era o orçamento para 2020, já era um orçamento deficitário. Sim, o país começou com déficit por volta de 110 mil milhões de meticais. E obviamente que a forma de cobrir este déficit seria ou por investimentos nacionais, ou por créditos externos, ou pela ajuda externa. Mas veio a situação da Covid, que colocou vários países a não terem também a capacidade ou prioridade para ajudar Moçambique. Colocou o sistema financeiro, os mercados internacionais quase com as portas fechadas para Moçambique poder obter um crédito ou uma forma de financiamento. E a Covid própria para Moçambique, também sendo uma pandemia para Moçambique, dadas as restrições que Moçambique vive e dada a necessidade do governo ou do Estado poder colocar mais dinheiro para o setor da saúde e outros setores para fazer face à pandemia, obviamente que forçou o desvio daquilo que era o orçamento do Estado. Quando nós olhamos para a situação no norte e centro do país, estamos a falar dos ataques terroristas que se intensificaram nos últimos meses, ou concretamente no final de 2019 para 2020, o que também acabou forçando o desvio ou a aplicação na sua totalidade daquilo que eram orçamentos para os Ministérios da Defesa, do Interior e todos os outros setores. Que já usaram este ano 90% do seu orçamento. Estamos a falar que ainda faltavam 4 meses para o final de ano. Então não havia dúvidas de que a forma legal para que o Estado pudesse ratificar aquilo que tinha planificado era mesmo através de uma proposta de lei para a revisão do orçamento, que é normal do ponto de vista de processo legal para que o Estado continue a ter um orçamento aprovado pela Assembleia da República. Obviamente que na proposta o Estado vai indicar quais são os setores que já gastou, quais são os setores que precisa, qual é a revisão que na verdade precisa, mas para quem está atento ao mercado, vai perceber que essas duas grandes variáveis, a Covid e a questão do terrorismo no centro e no norte do país, o forçaram a este plano de retificação do orçamento. Ivan Amado, olhando para este contexto, estes dois contextos que pesam esta decisão do Governo, e mais concretamente o terrorismo em Cabo Delgado, em que medida esta revisão do orçamento vai beneficiar ou vai levar um pouco mais de dinheiro para a defesa, poderá ajudar a acalmar ou a reduzir os impactos negativos socioeconómicos com relação ao terrorismo? Quando nós falamos realmente da proposta de revisão do orçamento, não podemos só olhar para o desvio da aplicação ou necessidades de fazer face a algumas despesas. Devemos olhar também para o lado das receitas. É que a Covid, quer os ataques terroristas, reduziram aquilo que é a receita fiscal para o Estado. Isto é, aquilo que o Estado esperava arrecadar este ano com a produção económica ou com as outras formas de entrada de dinheiro para o cofre do Estado, obviamente que a Covid veio reduzir a produção. Reduzindo a produção, o Estado coleta menos receita. Com a questão do terrorismo no centro e norte do país, estamos a falar que também afeta diretamente a produção económica. Estamos a falar que alguns projetos
atrasaram e vão se atrasar, obviamente. Falo projeto de pequenas e médias empresas. Então, este contexto de redução de receitas também força o Estado, obviamente, a rever aquilo que era o seu plano. Isto é, aquilo que o Estado esperava arrecadar para poder balancear aquilo que espera gastar. Obviamente tem estes dois grandes pilares de variáveis. De um lado a ganhar menos e do outro lado a gastar mais. A situação no centro e norte do país com os ataques terroristas, estamos a falar que temos a primeira linha de frente, que é a questão das forças de defesa e segurança, que precisam de mais equipamento, precisam de mais mantimento, precisam de mais custos de transporte. Então, uma logística muito grande que não estava prevista e esta logística tem que ser paga pelo Estado. De algum sítio tem que sair dinheiro e é uma prioridade. Quando nós falamos de diferentes prioridades num Estado, a questão da defesa é a primeira. Obviamente que nós estamos a falar que o grande... Ainda que há muito tempo em Moçambique não tenha sido assim. Sem sombra de dúvidas. Nós estamos a falar que o primeiro grande prejuízo dos ataques terroristas, o primeiro grande custo que o povo moçambicano está a pagar é a questão da vida. É a questão das vidas perdidas que estão-se a perder com os ataques terroristas. Quando nós falamos da questão vida, é quase que incalculável tentar imaginar qual é o prejuízo financeiro disto para o país. É incalculável e não há necessidade de o calcular. Segundo grande prejuízo estamos a ter, o custo que o Estado está a ter, é a questão de deslocados. Estamos a falar de que hoje estamos cerca de 400 mil pessoas já estão numa situação de deslocadas no centro e norte do país. E quando nós falamos de pessoas deslocadas, estamos a falar de pessoas que deixaram de produzir, deixaram de contribuir para a produção nacional. Estamos a falar são pessoas que vão precisar de apoio direto, uma assistência direta do Estado, do ponto de vista de novo ponto de habitação, alimentação, algum enquadramento, e são pessoas que neste momento estão sem um plano de destino, do ponto de vista qual vai ser o seu futuro. Então, há um custo direto dos ataques terroristas no centro e norte do país, e sem falar de que com esses ataques terroristas, o terror que ele cria aumenta o risco ou a percepção de risco para Moçambique. Aumentando a percepção de risco para Moçambique, estamos a falar que as pequenas e médias empresas terão menos apetite de operar na região norte do país, concretamente na região norte de Cabo Delgado, onde é uma região de um grande potencial para a exploração de gás. Vamos já a esse ponto. Moçambique começou o ano de 2020 com uma grande expectativa, vários projetos tinham feito o anúncio do seu investimento e outras prometeram fazer o anúncio do investimento neste ano. Entretanto, houve aquelas que adiaram, algumas continuam a caminhar com relação àquilo que definiram no seu plano. Moçambique, para tentar amenizar os impactos socioeconómicos do terrorismo em Cabo Delgado, começa a fazer algum tipo de contratos com as empresas. Foi feito um agora com a Total, que é para garantir a defesa, pelo menos, daquela região que vai ser explorada no âmbito do projeto Moçambique LNG. Como é que olha para estas relações que o Estado vai criando com as empresas, tendo em conta a necessidade também permanente de manter aqueles projetos que são uma grande esperança para o país? Felizmente, o Presidente da República disse há dias que o plano dos projetos de exploração de gás no norte do país não estão alterados. Isto é, o seu calendário está a ser cumprido, mas está a ser cumprido a um custo elevado. E quando nós falamos que os projetos estão a ser cumpridos com um custo elevado... Isto não impacta nas receitas que o país devia ganhar? Impacta de forma direta. Primeiro impacta naquilo que é a capacidade das empresas que estão a operar neste setor, tem de desviar também recursos para fazer face a despesas que não estavam previstas, tem de desviar recursos para fazer face aos riscos que não estavam previstos e, acima de tudo, estamos a dizer que vão ganhar menos, do ponto de vista de lucros, e ganhando menos, o Estado também ganha menos receitas. Mas também há outra questão que esses grandes projetos no norte do país terão ou estão neste momento a fazer, que é renegociar os seus contratos. Estamos a falar de uma situação que não era esperada, o que abre espaço para eles negociarem algumas cláusulas com o Estado. A primeira cláusula que vão negociar é a questão dos timings. E obviamente que vão tentar explorar o máximo ou tirar maior proveito desta instabilidade para aumentarem o plano de permanência dos seus projetos ou das fases dos seus projetos. Um outro aspecto fundamental é que para os grandes investimentos, estes são custos recuperáveis, isto é, hoje estão a investir em custos elevados para transporte ou logísticas, nós no futuro vão recuperar esses custos para os seus bolsos. Logo, estamos a dizer que o Estado vai ganhar menos ainda com esses projetos. Mas o grande impacto também está nas pequenas e médias empresas, que não têm a mesma flexibilidade de ter recursos financeiros para fazer face às operações ou despesas de operações inesperadas. As multinacionais conseguem, nos mercados internacionais, ainda ter linhas de financiamento ou de investimento de forma mais rápida e célere, mas as pequenas e médias empresas
empresas que dependem de bancos nacionais. Os bancos nacionais não vão arriscar cada vez mais na situação do norte de Cabo Delgado. Isto impacta mais uma vez na liquidez dessas empresas que estão a operar no norte de Cabo Delgado, razão pela qual já ouvimos CTA dizer que várias empresas optaram por fechar a porta, porque o risco é grande e quando o risco é maior, nem todas conseguem sobreviver, navegar num mercado de incertezas ou de risco maior. Ivan Amado, duas questões. Disse aqui que os megaprojetos têm essa possibilidade de renegociar os contratos porque o cenário é outro. Vamos colocar aqui uma situação hipotética. Se o cenário no futuro se resolve, o Estado moçambicano tem a capacidade de também, olhando para um contexto diferente, renegociar os contratos? E a segunda questão é como tratar as pequenas e médias empresas que não têm esta capacidade e poder de decisão quando o contexto é tão pesado para a sua atividade? A questão da negociação dos contratos, aliás, eu acho que esse é um aspecto fundamental que, infelizmente, acabamos associando várias vezes à permanência de ataques terroristas ou de instabilidades em regiões de exploração de petróleo e gás. Se nós olharmos para a história de vários países, o período de exploração ou de início de exploração de petróleo e gás, quanto maior for instável a região, maiores são os benefícios que essas empresas tiram. Que benefício? Porque estão a operar numa região de alto risco e têm maiores capacidade de negociação, seja com os governos locais, seja para a colocação desses produtos nos mercados internacionais. Daí que às vezes cria-se esta associação entre a insurgência e a Exatamente. Não podemos deixar de lado de que a instabilidade que estamos a verificar no norte do país, em algum momento, acaba beneficiando esses multinacionais. Mas não estamos a dizer que elas têm interesse em ir pela via de instabilidade, mas que acabam tirando maior proveito porque são regiões que o Estado vai controlar menos, são regiões em que terão esta flexibilidade, como eu disse, de negociação de prazos, terão esta flexibilidade de operar, entre parênteses, à sua maneira, porque estão numa região de alta instabilidade. Mas, por outro lado, temos aqui a elevação de custos, quer para o Estado, quer para essas mesmas multinacionais, na questão de segurança, na segurança de bens, de pessoas, de suas infraestruturas. Como bem disse, são projetos ou investimentos com capacidade de recuperação dessas despesas ou desses custos de investimento, que as pequenas e médias empresas não o têm. Felizmente, o Estado já está a dar resposta à sua pergunta sobre como olhar para as pequenas e médias empresas no norte do país, numa região considerada hoje de uma instabilidade diferente das outras regiões do país. O Estado lançou há dias a ADIM, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Esperamos que essa agência seja o olheiro do Estado na região norte, para que consiga balancear as diferenças que a região norte tem com outras regiões do país, não só diferenças do ponto de vista de pobreza, que já é permanente em algumas regiões do país, mas concretamente por causa da instabilidade. Estamos a falar que o principal... consegue fazer isso tendo em conta que precisa mobilizar investimentos e a zona é de risco, e como disse, quando a zona é de risco é complicado merecer... Este é o grande objetivo da DIM, é coordenar e facilitar e abrir espaços para que outros atores menores consigam operar numa região de instabilidade ou uma região... como avalista para as pessoas que têm um pouco menos credibilidade. Um exemplo que a DIM pode fazer é ter um fundo de garantia. Um fundo de garantia é... As instituições financeiras podem financiar operações naquela região, tendo como esta retaguarda, tendo como esta garantia de Estado através da ADIM. Ou, por exemplo, a ADIM pode comparticipar em alguns projetos, pode comparticipar com algumas variáveis de investimento. Então, existem várias formas técnicas que a ADIM pode usar do ponto de vista financeiro e econômico para apoiar o desenvolvimento da região norte do país, mas basicamente para eliminar este desequilíbrio que está a existir na região norte com os atentados, com os ataques terroristas. Recordar um aspecto fundamental é que estes grandes projetos estão a operar na região norte do país, que é uma região considerada hoje de alto risco. Estamos a falar que elas obtiveram financiamento nos mercados internacionais, foram buscar dinheiro em alguns bancos internacionais e nacionais, e obviamente que o investimento ou a forma que os bancos financiam, o risco que os bancos correm é conduzido ou traduzido para a questão da taxa de juros. Isto é, os investimentos que estes megaprojetos estão a realizar no norte do país, esta região, sendo considerada uma região de riscos elevados, acaba carecendo ou aumentando o custo financeiro dos seus projetos. Isto é, os juros tornam-se cada vez mais elevados, quer seja para esses projetos ou essas empresas, incluindo até para Moçambique. Isto é, se Moçambique amanhã pretender obter financiamento nos mercados internacionais, já estando cotado Moçambique nos mercados internacionais como um país de risco ou um risco elevado, obviamente que vai obter financiamento a custos mais elevados. E quem que no fim do dia paga essas despesas ou esses custos financeiros? É o povo moçambicano, através de desvio
de despesas que o Estado terá que fazer ou com a arrecadação de menos receitas para o cofre do Estado. Então, só para dizer que os ataques terroristas podem e já estão sim a criar prejuízos na imagem do país, concretamente nos mercados financeiros nacionais e internacionais. Antes de chegarmos com profundidade a esta questão da imagem do país, gostava que analisássemos mais uma vez a questão das pequenas e médias empresas. Discute-se muito no país desde que começou esta coisa dos megaprojetos em Cabo Delgado sobre a participação das pequenas e médias empresas nacionais, mesmo com a DIN, atendendo e considerando as fragilidades das empresas nacionais e a vontade que as empresas nacionais têm de entrar e fazer parte destes megaprojetos. As nossas PMEs não vão aqui, em algum momento, perdendo espaço para fazer parte destes megaprojetos, e como é que fica aquela lei que nós tentamos aprovar, não, me falha a memória aqui, talvez, a lei de conteúdo local. É preciso recordar que, felizmente, Moçambique tem bonitas leis, bonitos... A implementação é que não é legal, tão bonita assim. Corretamente. O desafio da implementação é diferente, quer seja por uma questão de consciência de quem está no terreno, quer seja por uma questão do próprio ambiente de negócio, ou do próprio ecossistema de negócio ou ecossistema econômico em Moçambique. Hoje, para quem viaja pela região norte e centro do país, vai perceber que ainda precisamos de muitas coisas, muitas infraestruturas. E o investimento em infraestruturas é um investimento que dificilmente um privado faz, porque são investimentos de retorno de longo prazo. Aí sim tem de entrar a mão do Estado, tem de entrar a ação do governo a criar estas bases para que as pequenas e médias empresas possam operar. Senão fica lento a velocidade que essas pequenas e médias empresas têm de atingir para garantir prestação de serviços de qualidade internacionais às multinacionais. Preciso recordar que as multinacionais, os megas projetos, operam em Moçambique, mas com padrões internacionais. E operando em Moçambique com padrões internacionais, forçam ou obrigam as pequenas e médias empresas a elevar a sua fasquia de qualidade de serviço que prestam. E elevar a fasquia de qualidade de serviço não é só uma questão de certificação. Felizmente, o governo tem projetos para a certificação de empresas nacionais, quer do ponto de vista de melhoria de qualidade, mas isso implica tempo, implica experiência. E, infelizmente, esta questão de timing, que vários megas projetos que não têm neste momento. Isso não vão esperar 2, 3 anos para que as pequenas e médias empresas moçambicanas ganhem experiência para que possam prestar serviços de qualidade das multinacionais. Acabam sendo forçadas a recorrer a empresas internacionais. Mas temos aqui um espaço de que as pequenas e médias empresas nacionais, para garantirem hoje a qualidade desejada pelas multinacionais que operam em Moçambique, elas podem fazer parcerias com empresas internacionais, garantindo deste modo a transferência de conhecimento para empresas nacionais, garantindo desta forma a transferência de tecnologia para empresas nacionais. Então há aqui também uma necessidade de maior abertura das nossas empresas nacionais, uma maior abertura do nosso empresariado para parcerias e ligações com empresas internacionais que já têm uma experiência, porque a experiência obriga tempo, não há como ganhar uma experiência em curto espaço de tempo quando não há como haver transferência de tecnologia para as pequenas e médias empresas. É aqui onde a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte tem o seu papel fundamental. Não só a agência, como o projeto Sustenta, podemos também trazer aqui à mesa, porque são tutelados pelo mesmo pelouro, são projetos do Estado, são projetos indicados pelo Governo, que podem olhar o desenvolvimento no centro e norte do país de uma forma diferente, dar aqui uma aceleração diferente. Não só na questão de recursos financeiros. Felizmente, estamos aqui a olhar o Sustenta, a colocar não só recursos financeiros, mas tecnologia, a colocar recursos humanos, mas tudo isso demanda tempo para que realmente possamos ter resultados. Então, olhando para as pequenas e médias empresas no norte do país, dada a instabilidade que essas regiões vivem, obviamente que vão precisar cada vez mais desta umbrella do Estado, desta umbrella do Governo, não só com recursos financeiros, mas com a construção de infraestruturas. Precisa de uma dupla ajuda, a mão do Governo e também, se calhar, uma joint venture com as empresas internacionais. Esta é uma das saídas. Nós já vimos alguns dos megas projetos no norte do país até a colocarem uma fasquia de seus recursos para apoiar as pequenas e médias empresas. Mas, mais uma vez, isso implica tempo para que os resultados possam ser visíveis. Para quem hoje viaja pelo norte do país, concretamente na região da província de Cabo Delgado, a região de Palma, Pemba, Mocima da Praia, percebe esta tensão que a região
a região vive. E nós temos um outro grande desafio em Moçambique, que acaba complicando ainda mais aquilo que é as intenções de desenvolvimento do país, é que nós já começamos a sentir que há uma migração, isto é, as pessoas que continuam a produzir nas zonas rurais ou fora das cidades, o fazem sem intenção de ficar nessas regiões. Eu acho que é isso que acaba viciando o desenvolvimento. Eu acho que esse é tema para uma outra conversa. Nós sentimos que os empresários que estão a investir nos distritos trabalham para as cidades. Trabalham para as cidades e o fazem no pressuposto de que não é definitivo o seu projeto naquele distrito, isto é, espera ganhar dinheiro e migrar para a cidade. Por isso nós estamos a ver o aumento da informalidade nos principais centros urbanos. Acho que o Sustenta vai trazer algo diferente, porque cria aqueles corredores permanentes para garantir a satisfação de todos os grupos. É aí que eu insistia neste papel do Estado em criar infraestruturas definitivas para que realmente as famílias que estão fora das cidades não tenham a intenção de migrar para as cidades à procura, aparentemente, de um desenvolvimento maior e que também acabam não encontrando. Razão pela qual temos nos principais centros urbanos, Maputo, Cidade, Nampula, Beira, Quilimane, encontramos um grande número de pessoas que abandonam o distrito, conseguem um pouco de dinheiro no distrito e muda-se para a cidade, estuda no distrito, mas já atinge um nível, muda-se para a cidade. E quando chega à cidade, a infraestrutura não está preparada para todos nós estarmos nas cidades. E acaba, não só a infraestrutura, incluindo condições de emprego, condições para que essas pessoas consigam desenvolver o seu negócio nas cidades. E o que incrementa isso nas cidades? Mais uma vez, a informalidade, razão pela qual, para quem está na cidade de Nampula, percebe a informalidade que Nampula vive. Mesmo aqueles que são considerados empresários na cidade de Nampula, Pemba, incluindo até Maputo, infelizmente ainda é uma classe empresarial que o faz na informalidade. Eu acho que devemos tentar mudar este conceito. De lobby. Devemos tentar mudar este conceito. Mas felizmente conseguimos visualizar um grupo de empreendedores jovens que já vêm com uma mentalidade diferente, já vêm com uma mentalidade de ter escritores de forma diferente, uma mentalidade de pensar num legado de forma diferente. Então vamos acreditar que o projeto Sustenta e a DIM sejam um exemplo de criar essa infraestrutura, de criar esse ecossistema empreendedor que o país precisa. Tem alguns pressupostos que nota que, nestes projetos, que nota que na sua opinião, fazem com que eles sejam diferentes dos vários outros que já foram criados no país, tendo em conta os mesmos pressupostos? O investimento na agricultura aqui é basilar e depois vem a questão de investimento nas PMEs para criar mais empregos. O Sustenta, por exemplo, fez uma coisa que vários projetos não fizeram, que foi a questão de recrutar técnicos, especialistas, extensionistas para os distritos. Eu acho que isto é fundamental. Isso já garante que, pelo menos, cada distrito tenhamos... Já existiam extensionistas, obviamente, mas aquilo que eu disse, quando nós temos um extensionista o rácio extensionista, a agricultura era maior, o gap é maior. Quando nós temos um extensionista que dá cobertura a vários distritos e não há intenção dele permanecer de forma definitiva, acaba perdendo aqui esta capacidade de conhecer ao fundo aquilo que é a necessidade de um determinado distrito. Um outro aspecto fundamental é o momento em que o Sustenta vem, dadas as experiências negativas dos outros projetos. Obviamente que o Sustenta não vai repetir aquilo que aconteceu em outros projetos. Tivemos aqui grandes projetos, sem sombra de dúvidas, mas a sua implementação, ou o timing da implementação não foi suficiente. Vamos continuar a acreditar que o Sustenta é um grande projeto, já está a fazer a diferença quando traz este incentivo, não só financeiro, mas o fiscal, essa necessidade de criar a rede comercial é fundamental. Eu acho que o grande desafio que nós temos na agricultura não é só o agricultor produzir, mas é garantir que esta produção consiga chegar à mesa dos moçambicanos com qualidade, ao preço mínimo desejável e no tempo necessário, porque a questão do timing de produção, conservação e chegar aos mercados é fundamental, é o que faz com que muitos produtos não consigam chegar ao mercado com qualidade, a questão da conservação. Então eu acho que o Sustenta, a olhar para esses 360 graus da agricultura, fará aqui uma diferença. Se nós olharmos para a DIM, por exemplo, temos o exemplo da Agência de Vale de Desenvolvimento do Zambeze, que já tem
tem experiência, eu acho que a DIM vai consumir muito dessa experiência que teve aqui a Agência de Desenvolvimento de Vale do Zambeze, e não só, várias outras agências de desenvolvimento. O bom de uma agência de desenvolvimento é esta liberdade, essa flexibilidade que ela tem de atuar, de coordenar e de agir, e que acaba cortando ou fugindo um pouco a burocracia do Estado, que tem de permanecer com esta burocracia necessária. Ivan apresenta aqui a ADIN e o sustenta como algumas das alternativas locais para fazer face aos impactos socioeconómicos que são causados pelo terrorismo e também, em algum momento, pelo contexto da pandemia da Covid-19. Mas estes projetos também precisam de dinheiro para funcionar, um dinheiro que o Estado não tem e tem que ir buscar fora. Tendo essa necessidade de ir buscar fora, há aqui algumas dificuldades que se verificam, Ivan, tendo em conta que o país vem de um momento que teve uma fama de ter dívidas ilegais, depois agora acrescenta-se o terrorismo e depois temos a questão do desrespeito pelos direitos humanos, que é mais recente, que é denunciada pela Amnistia Internacional. Será fácil mobilizar tanto dinheiro quanto se pretende? Voltando para a ADIN, que apresentou como uma das propostas para a recuperação ou a mitigação dos efeitos socioeconómicos da Covid-19, que começou com um montante de pouco mais de 20 milhões e tinha um déficit de pelo menos 720 milhões. Em relação aos projetos, podemos até acrescentar aqui o fundo relançado da Secretaria da Juventude e Emprego. O Presidente anunciou na Zambeze há semanas um fundo para iniciativas juvenis, também uma iniciativa excelente do ponto de vista de que os jovens precisam dessa atenção especial, os jovens precisam de recursos financeiros para materializar aquilo que são os seus projetos empreendedores. E todos esses fundos precisam mobilizar dinheiro no Precisam mobilizar dinheiro. E quando nós olhamos para este fundo de iniciativa juvenil, por exemplo, também tem seu foco em regiões de instabilidade militar, o que também acrescenta valor a estas regiões do ponto de vista de resolução de problemas imediatos. Mas todas essas iniciativas, como bem disse, precisam de recursos financeiros, precisam de dinheiro. Não só recursos financeiros, recursos humanos, precisam de conhecimento, precisam de tecnologia, precisam de experiências. Mas em relação às experiências, podemos acreditar que temos vários países amigos de Moçambique que podem transferir essa experiência. Temos o exemplo do Brasil, que tem vários projetos de desenvolvimento juvenil ou de apoio social. Quando nós olhamos para esses projetos, dada a sua flexibilidade, como eu disse, facilita irem buscar realmente fundos no mercado internacional, seja por via de financiamento direto ou de crédito, ou seja por via de apoios diretos de outras organizações, o que seria diferente em nome de Estado como um Estado e não de uma agência. É por isso que eu chamei a atenção que a criação dessa agência vai flexibilizar alguns processos, concretamente esses processos de estabelecer parcerias, de buscar apoios programáticos diretos para apoiar Moçambique. Moçambique tem sido felizardo se nós olharmos para o número de agências internacionais que operam e que têm vontade de apoiar Moçambique, mas obviamente que nós também precisamos de abrir espaço para que realmente esses apoios possam ir direto para aquele que realmente precisa. Eu acho que este vai ser um dos papéis da ADIM, de coordenar todo esse esforço de organizações internacionais que já operam em Moçambique para fazer face às necessidades concretas e diretas da população que precisa de mais apoio neste momento. Estamos a falar concretamente dos deslocados. Se nós olharmos, por exemplo, os deslocados, há uma agência de assistência, aliás, o próprio Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já fala de cerca de 35 milhões de dólares que o país precisava de maio a dezembro, e já uma parte deste dinheiro disponibilizado com alguns países amigos ou algumas agências. O país continua a merecer a confiança. Continua a merecer a confiança. A questão que levantou da imagem que foi beliscada com a questão das dívidas ocultas, por exemplo, eu acho que o país, com a criação desses projetos concretos, com a criação dessas agências concretas, com a criação de projetos concretos, realmente facilita aquilo que é o apoio das instituições internacionais ou de países amigos, porque um país quer ajudar sabendo o que é que realmente está a ajudar. Esse foi um dos grandes pressupostos quando nós falamos da questão das dívidas ocultas, que é preciso que este apoio fique claro e transparente para onde é que vai e quem é realmente o beneficiário final. E com a Agência de Desenvolvimento Integrado Norte, este vai ser um pressuposto claro de que há este projeto concreto, há esta necessidade concreta, há este investimento que é preciso fazer, e os parceiros de Moçambique vão, obviamente, apoiar naquilo que pretende ser feito. E não só, é preciso recordar que já existe um orçamento
do Estado para diferentes instituições do governo do Estado a operarem para o desenvolvimento deste país. O desenvolvimento não é feito com uma única agência, nem é feito com um único ministério. O desenvolvimento é feito com todos. Mas é importante termos, dada a situação específica, alguém que coordena este processo de desenvolvimento. Se nós olharmos, por exemplo, para a questão da saúde ou educação, estamos a falar que as regiões em que estão a ser alvos de ataque de insurgentes são regiões em que temos escolas fechadas, temos hospitais fechados, mas quem que vai olhar para esta população que precisa ainda ter educação? Estamos a falar de crianças, de jovens que estão em situação de deslocados, que precisam ter aulas, que precisam ter assistência médica, que precisam continuar a viver. Quem que vai olhar de forma especial para essas pessoas e para essas necessidades? Se nós esperarmos que os ministérios ou as direções provinciais o façam, estamos a falar que a burocracia é muito grande e o tempo de resposta que as pessoas precisam, nenhum Estado conseguiria responder de forma direta. É aí em que entra o papel das agências, porque elas têm essa flexibilidade financeira, essa flexibilidade de operações para apoiarem e garantirem a coordenação de apoio de diferentes instituições. Ivan Amado, uma última questão. A população moçambicana é feita maioritariamente por jovens e isso faz com que a maior parte das pessoas que estão em Cabo Delgado em situação de deslocados são jovens. Tendo em conta esses impactos socioeconómicos que precisam ter a resposta de todos, como aproveitar esta força de trabalho? É um grande desafio. Tendo em conta os desafios que há, sobretudo no que toca à formação. Cabo Delgado é um local que por muito tempo permaneceu sem muitos institutos, sem muitas universidades. Nós estamos a falar que a redução da pobreza não é feita de noite para dia. Isto pressupõe um processo de integração das pessoas ou de direcionamento das pessoas ou das famílias. Hoje nós, quando falamos de cerca de 400 mil famílias deslocadas no norte e centro do país, estamos a falar de cerca de 400 mil famílias, não, 400 mil pessoas, que dá cerca de 75 a 80 mil famílias. Estamos a falar que maioritariamente jovens e mulheres, crianças também, estão na situação de que todos precisam de apoio imediato. E estamos a falar num contexto de um governo que foi eleito há poucos meses, tomou posse há poucos meses, um governo formado há pouco tempo e que leva na sua manga o grande desafio da criação de empregos em Moçambique. E falamos da criação de emprego no ano em que temos a Covid, que ninguém esperava, que está a mudar a estrutura ou a forma de se pensar. Mas as expectativas, sob o ponto de vista de metas, não reduziram. Estamos a falar... continua a insistir nos 3 milhões. Vai haver muita criatividade, obviamente. Estamos a falar da questão dos atentados terroristas no centro e norte do país, que acabam, mais uma vez, colocando essas regiões numa situação de instabilidade, com a diminuição ou restrição de movimentação de bens e pessoas. E são regiões de produção que acabam produzindo menos. Obviamente que é preciso aproveitar esta mão de obra, este conhecimento que essas pessoas estão a sair de uma determinada região para outro ponto, para outra região, e ver como é que é possível lapidar isso. Felizmente, a questão da terra em Moçambique ainda não é um problema. Temos espaço em Moçambique para que as pessoas deslocadas possam ter o seu espaço para produzir ou para até criar uma nova região para viver. Aqui, neste ponto, somos realmente felizardos. A questão da terra em Moçambique ainda não é um problema, não é um fator limitante que nós poderíamos ver mas em uma outros vez a agricultura pode ser solução ou é solução? Então a agricultura vai ter que ser a solução, não há dúvida. Aliás, vimos até o ministro Celso, acredito, mesmo no lançamento da agência, a fazer distribuição de mantimentos para a agricultura, alguns deslocados. Este é o sinal de que o governo realmente está a olhar para a situação de deslocados, não sendo deslocados definitivos, porque felizmente não estamos a falar de refugiados, estamos a falar de deslocados, que saíram de um ponto que era considerada a sua residência definitiva para um outro e vão precisar de apoio para continuar a erguer-se. Felizmente estamos a falar de moçambicanos, isto é, não há nenhum problema de mudança de ponto de habitação em Moçambique, não precisam de nenhum outro documento extraordinário, diferente se estivéssemos a falar que estão num outro país em que as condições seriam realmente diferentes. Eu acho que podemos aproveitar dessas oportunidades que nós temos na agricultura, a questão da terra, a questão da necessidade de produção e orientar essas famílias, aproveitar esta mão de obra e dar este incentivo que essas famílias deslocadas precisam. Não podemos tornar essas famílias dependentes sempre da ajuda, é preciso realmente, obviamente, que há este período que elas precisam de se reconstituir moralmente e psicologicamente. São famílias que perderam seus entes queridos, são famílias que se desintegraram do ponto de vista de separação. Então há todo um esforço psicológico, moral e financeiro que os deslocados precisam para se erguer. Ivan Amado, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Manhã Noticiosa. Esperamos recebê-lo mais vezes. Muito obrigado.
o Manhã Noticiosa chegou ao seu destino temporal, são 8h50 em Moçambique. Este é apenas um vagão, como tenho dito, do comboio de programas da Mídia Mais TV. A seguir, venham juntos pela manhã e a maquinista é Tatiana Sumburana. A informação e o entretenimento também estão em permanência na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Até amanhã às 7.